Olá, que bom estar com você em mais um domingo. A minha oração é que o Senhor esteja derramando da sua paz e do seu amor sobre você e sua família. Deixa eu trazer alguns avisos antes da mensagem. Na quinta-feira, nós continuamos com nossa reunião de estudo bíblico e oração às 20 horas. Você já sabe como funciona, pode entrar em contato com Márcia ou com Cláudia para participar. No sábado, às 19 horas, estaremos juntos com os jovens. Estamos estudando sobre perdão e amor, personalidade. Hoje, ou seja, mais tarde, às 10h20, estarei com a classe de casais. Ainda tem tempo, se você quiser participar, pode entrar em contato comigo e aí eu direi como você pode fazer para estar junto conosco, para continuarmos estudando sobre a Palavra de Deus. Quero trazer alguns aniversariantes, aliás, os aniversariantes da semana, mas antes eu quero avisar que próximo domingo estamos presencialmente com a ceia. Então, o meu convite fica para você. Estamos retornando hoje presencialmente às 17 horas. Se você não puder, estaremos no nosso canal do Facebook. Você pode acessar o nosso canal às 17 horas, estaremos lá ao vivo. Domingo, da mesma forma, às 17 horas, ceia, estaremos juntos para compartilharmos da comunhão. E quero chamar sua atenção também para a campanha que nós estamos fazendo para uma cama hospitalar para a irmã Olívia. Então, nós já postamos, vou continuar postando. Você pode tanto participar quanto distribuir com outras pessoas para que elas possam participar também. Conto com a sua ajuda, não só contribuindo, mas espalhando a mensagem para que possamos ter a cama hospitalar para a irmã Olívia comprada o mais rápido possível. Você tem lá todas as informações para poder nos ajudar nessa campanha. Enfim, nós temos 2 aniversariantes nessa semana. Na realidade, são 2 aniversariantes. Brenda no dia 27 e Kísia no dia 30. A minha oração para você, Brenda, e para você, Kísia, é que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, colocando sua paz, seu amor nos seus corações e que a mente de vocês seja sempre a mente de Cristo, recebendo a mensagem do Senhor e falando sempre as palavras temperadas com amor. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Parabéns, Brenda, parabéns, Kísia. Estamos hoje trazendo o tema, especificamente o tema de 2021, já que nós não poderíamos ter feito ou não podemos fazer desde fevereiro. Então, nós começamos hoje falando sobre Romanos capítulo 5, verso 1. O tema é justificados pela fé, somos pacificados em Cristo. Vínhamos caminhando nesse processo. Desde o domingo de Páscoa, eu vinha falando sobre dar continuidade, e aí já no dia 28, no dia 28 de março, falei sobre o caminho sem volta, com 4 palavras importantes nesse caminho: compromisso, abnegação, fidelidade, exposição. E aí nós chegamos ao caminho simbolizando a liberdade, falamos sobre a referência histórica como base, falamos sobre o simbolismo referencial para a vida, o símbolo da história indica o rumo da vida e a comemoração sem o sentido do símbolo é festa vazia. Falamos sobre isso no domingo de Páscoa. No domingo seguinte, continuei falando sobre como foi a semana seguinte depois da ressurreição, falei sobre no caminho depois da festa. 2 palavras marcaram esse momento entre os discípulos: medo e incredulidade. No entanto, Jesus, diante da reação deles, os tratou exortando e dando a missão.
E na semana passada nós vimos aprendendo a ser igreja no início do caminho. Dando continuidade ao processo, vimos que a vivência do recebimento, ou a vivência no recebimento da promessa, a vivência da primeira comunidade, a simplicidade e consciência da missão, e vimos que na vivência da missão há expansão frutífera. Então, todo esse caminho sendo preparado para que nós estivéssemos no tema de 2021 finalmente. Então, eu vou ler Romanos 5, verso 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da mensagem de hoje é o tema do ano. Justificados pela fé, somos pacificados em Cristo. Paz. Essa é uma palavra muito divulgada no nosso meio. Paz. Mas para você, o que é paz? Eu queria trazer um pouco sobre essa palavra. No Novo Testamento, no texto que lemos, a palavra no hebraico é eirene, ou eirene. Essa palavra ela tem a mesma conotação que a palavra shalom no hebraico. Então, no grego, você tem eirene e no hebraico, shalom. Eu falarei um pouco sobre shalom. Falando sobre shalom, estarei falando sobre eirene. Essa palavra paz é algo que a gente, apesar de falar, divulgar, a gente talvez não entenda bem. Porque, veja, tanto no grego como no hebraico, a palavra paz quer dizer inteiro, completo, plenitude, ser repleto, harmonia, integralidade, prosperidade, bem-estar, tranquilidade, saúde. Ela, no Antigo Testamento, como hoje, ela pode ser usada como chegada ou como saída. Pode ser um cumprimento de chegada. Oi. Pode ser um cumprimento de saída. Um tchau, adeus, é mais ou menos assim. Mas quando, tanto na chegada como saída, quando se fala sobre paz, se fala sobre essa integralidade que a Bíblia relata. Nesse sentido, eu quero, nesse primeiro momento, preparar o caminho para que possamos ampliar a visão de Romanos capítulo 5, verso 1 na sua vida. Quando a gente presta atenção na Bíblia, a gente percebe como é que essa palavra funciona. Veja, somente no Antigo Testamento ela aparece mais de 250 vezes. Salmo 85, nos versos 7 a 11, eu vou trazer só como introdução, né? Porque a gente vai realmente aprofundar um pouco mais esse texto de Romanos capítulo 5, verso 1, dentro do tema. Salmo 85, 7 a 11, diz assim: olha a oração do salmista. Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e conceda-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo. Ele está prometendo essa integralidade ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, diz o salmista, e a sua glória habita em nossa terra. Veja o verso 10. Salmo 85, verso 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Agora perceba que o amor está sempre envolvido com paz e fé, certo? Esse texto funciona assim, mas não só nesse texto. Nós vamos perceber isso
em grande parte da Bíblia quando se fala de paz. Paz, fidelidade, amor andam sempre juntos. Essa palavra é muito usada na Bíblia. Como eu já disse, vejam a fala do apóstolo Paulo em Filemão 3. Vocês sabem, Filemão só tem um capítulo, então Filemão 3, o apóstolo Paulo diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja, as palavras tanto de início de carta do apóstolo Paulo, quanto de final, basicamente era assim: graça e paz. Graça e misericórdia, graça e paz. E é assim que funciona para o apóstolo Paulo. Ele cita essa paz. Agora eu quero trazer um outro texto que é muito interessante. Falando de paz sendo muito usada na Bíblia. No Antigo Testamento, o texto de Juízes, capítulo 6, nos versos 20 a 24, no chamado de Gideão, ele recebe a visita de Deus. O anjo de Deus lhe disse. A palavra, quando traz anjo de Deus, anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Jesus Cristo, naquela época, se identificando assim. Aliás, Juízes, capítulo 6, nos versos 20 a 24. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: olha, Deus cumprimentando Gideão. Paz seja com você, não tenha medo. Você não morrerá, disse Deus a Gideão. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Esse texto ele vai servir de transição para nossa próxima informação. Veja, Gideão construiu um altar e deu o nome daquele lugar de o Senhor é paz. Até hoje, diz o texto em Juízes capítulo 6, verso 24, até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. É interessante como às vezes eu cumprimento algumas pessoas, já sabendo do contexto, né, dessa palavra, eu falo paz. E aí as pessoas às vezes me chamam a atenção. Né? A paz tem que ser de Cristo, não é qualquer paz. Mas realmente quando eu falo sobre Shalom. Né? E quando eu percebo o texto bíblico, o próprio Deus, bem simples: paz seja com você, Gideão. Paz seja com você. Essa é a minha fala para você agora. Paz seja com você, porque o Senhor é paz. Essa é a nossa próxima informação para que possamos dar continuidade logo mais às 17 horas na nossa sede. Estaremos lá presencialmente e, logicamente, ao vivo também pelo canal do Facebook. Você pode nos acessar nossa rede social e estaremos lá. Então, percebemos o quê? Que Cristo é essa própria paz. Cristo é a própria paz. Em Isaías capítulo 9, no verso 6, quando Isaías anuncia o servo do Senhor, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus é o príncipe dessa plenitude. Perceba,
Jesus é o príncipe da saúde. Jesus é o príncipe do descanso, da fala que vem cheia do poder de Deus quando se refere à paz. Jesus é o príncipe desse bem-estar, essa paz que causa tranquilidade e que o mundo não consegue dar. Somente Jesus pode fazer assim. É exatamente isso que ele diz quando está falando sobre a vinda do Espírito Santo, quando ele anuncia o Auxiliador. Ele, em João 14, 25 a 27, ele diz exatamente assim. João capítulo 14, versos 25 a 27. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Perceba o verso 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa paz que é tranquilizadora, ela não deixa que o medo tome conta da nossa vida. Quando o medo chega, que nós temos consciência dessa paz, nós nos apossamos dela. E é exatamente assim que o Espírito Santo faz. Ele ensina a gente a viver nessa paz. Por isso que o Senhor diz, por que vocês estão ansiosos? Não andem ansiosos por coisa alguma. Porque essa paz é a paz que gera saúde. É a paz do espírito saudável. É a paz da tranquilidade. Nós vamos aprofundar isso durante esse ano e até fevereiro de 2022. Vamos falar muito sobre fé, porque o texto fala sobre fé. Vamos falar muito sobre essa paz que o mundo não consegue explicar, nem dar. Vamos falar muito sobre perdão, porque quando o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo está falando de interação entre as pessoas. Então nós vamos falar sobre interação, integralidade, nós vamos falar sobre perdão, nós vamos aprofundar dessa forma. Em Atos capítulo 10, os versos 36 a 38, já caminhando para o final, o registro da igreja naquele momento vem carregado com essa paz. Vocês conhecem Atos 10, 36 a 38. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Perceba como é que funciona. A mensagem enviada por Deus ao povo é falar de boas novas. É falar de paz por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. A fala aqui é que quem tem Jesus tem paz. E aí, o que o escritor de Atos, Lucas, relata é que o que acontece na Judéia quando essa boa nova chega, quando essa mensagem de paz chega. Ele está falando de Jesus Cristo, como aconteceu. E depois nós vimos isso nas semanas anteriores,
E depois que ele sobe aos céus, ele deixa a igreja dele e essa mensagem é continuada. Então veja, da forma que o Espírito Santo, que Deus ungiu Jesus Cristo para que ele fizesse a obra, exercesse o ministério, assim Deus fez com a igreja. Atos capítulo 2 relata a descida do Espírito Santo. E aí o texto bíblico relata que por toda parte Jesus foi fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo. Por que isso poderia acontecer? Porque Deus estava com ele. Esse é o objetivo de nós estarmos juntos estudando este texto neste ano. A paz, que é pacificadora, nos pacifica. E nós passamos a ser mensageiros desta pacificação. Mas eu não estou falando de uma obra social. Eu estou falando de gente transformada. Gente que entende realmente o que é paz. Por isso, meu questionamento, o que é paz para você no início? Porque nós precisamos começar a responder. A paz aqui não é apenas um oi para o hebraico, para o grego, não é apenas um oi, um tchau, um adeus. Essa palavra é carregada de um simbolismo muito forte. Quando eu digo paz esteja com você, eu estou dizendo que toda a integralidade de Deus está sendo levada até você, está sendo passada até você. Eu sou o mensageiro desta paz. E nesse sentido, eu posso dizer que Cristo é a própria paz, dizendo que o Espírito Santo está em mim. E aonde eu caminho, caminho com Ele. Aonde eu chego, chego com Ele. E a paz que vem sobre mim, que está em mim, eu posso passar para alguém, porque eu estou passando a vivência desta paz através do Espírito de Deus. E nesse sentido, eu passo a ser canal pacificador. A igreja é instrumento de pacificação onde chega. Essa é a minha oração para você. Eu quero concluir com 2 textos rápidos. 2 Coríntios capítulo 13, no verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 13, 11, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento. Veja a fala direta do apóstolo Paulo. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Perceba, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Essa vivência em paz, ela chega exatamente porque o Deus do amor e da paz está conosco. Ele é o Deus de amor e o Deus do amor. Ele é o próprio amor, né? Então eu quero deixar para você, complementando com Filemão 25, quando a fala traz a paz através do Espírito. A gente sabe o que está falando, a gente está falando exatamente disso. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. A paz não é fala para a carne, é fala para o Espírito. E carne que não consegue descansar é porque não entende que o Espírito é Espírito que é vivificado em paz com Jesus Cristo. Nesse sentido, precisamos entender que a paz, ou se apossar dessa paz, é um ato espiritual. O meu corpo só descansa se o meu espírito entender que essa paz é integral.
Vamos orar, porque daremos continuidade mais tarde. Senhor, eu quero te agradecer. Quero louvar o teu nome. Quero colocar para ti, Senhor, mais um ano eclesiástico em tua presença. Que o Senhor, com seu Espírito, nos instrua para como viver esse ano diante de um texto tão lindo, diante de um tema tão belo. E a minha oração é que nós possamos ser instrumentos da tua paz, assim como cantou ou falou Francisco de Assis, que sejamos instrumento da tua paz. A minha oração é que cada um de nós entendamos a tua mensagem, Senhor. A minha oração é que nós saibamos como corpo o que fazer para estarmos disseminando ou distribuindo a tua paz, a paz que o mundo não consegue dar, que aonde cheguemos, chegue a tua paz, para a honra e glória do Senhor. Continua, Senhor, visitando os hospitais, as famílias sofridas, enlutadas, as famílias que sofrem por causa da Covid-19. Continuo pedindo que o Senhor visite as pessoas que trabalham na saúde, que o Senhor esteja com cada um técnico para a honra e glória do Senhor, dando essa paz, ministrando ao coração e à mente de cada funcionário da saúde, de cada hospital, de cada posto de saúde pelo mundo afora, ministrando a paz, trazendo descanso para os corações e para as mentes. Que o espírito de cada um deles receba o descanso do Senhor. Enfim, Senhor, que nós entendamos a nossa função como igreja, porque é assim que devemos pensar, que sejamos instrumentos de pacificação, que sejamos pacificadores. Eu oro entendendo que o teu poder, a tua graça e a tua unção está sobre todos nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. A minha oração para você é que o Senhor esteja derramando essa paz sobre você e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus te abençoe.